Bom, boa tarde a todos, a todas. Nós estamos então mais um encontro com grupos subalternos e populares na antiguidade. E hoje quem vai nos falar é a Juliana Marques Moraes, que é doutoranda em História Social aqui pela Universidade de São Paulo e que vai nos falar um pouco sobre uma parte do seu trabalho. E a investigação dela é sobre as formas de demonização dos adversários no contexto da controvérsia donatista. Trabalha com uma metáfora, então, do combate ao demônio, ao diabo, como parte do entendimento desses conflitos entre grupos cristãos que dividiram a África do Norte entre o século IV e o século V da nossa era. Hoje ela vai nos falar um assunto mais específico, que ela vai apresentar a vocês aqui, né? Mas que se insere dentro dessa reflexão mais geral e procura trabalhar com temas que são importantes para este grupo que discute a questão da subalternidade também, qual o significado disso. Eu vou passar então a palavra para a Juliana, que vai nos apresentar, e depois a gente sempre abre a palavra para debate, que acho que isso é uma parte importante desses encontros, né? Não só a exposição de uma pesquisa, uma palestra, mas também o debate, que é sempre enriquecedor para todos. Boa tarde a todos. Como o professor Júlio falou, eu não vou falar especificamente sobre o meu tema de pesquisa agora. É um texto mais metodológico que eu trouxe hoje para refletir um pouco sobre como utilizar a metodologia da história de baixo, dos estudos da subalternidade, em outros tipos de estudo, que eu acho que é onde o meu trabalho se encaixa um pouco melhor. Eu vou me ater à leitura para não ficar enrolando vocês por muito tempo. Vocês podem interromper se precisar, se estiver falando baixo ou se estiver falando muito rápido. Bom, esse texto ele é fruto de uma reflexão / provocação suscitada a partir da discussão do texto Who is Below, da historiadora Simona Cerutti, que ocorreu na segunda reunião do grupo de pesquisa sobre os grupos subalternos e as práticas populares na Antiguidade Greco-Romana, em maio do ano passado. Nesse texto, a autora propõe um alargamento do conceito de below, né, os de baixo, que, segundo ela, vai além dos grupos social e economicamente desfavorecidos, mas que contempla também aqueles que, na escrita da história, perderam a luta pela legitimidade. Em outros termos, aqueles que tiveram as suas vozes silenciadas ao longo da história, os perdedores. Ao contrário do que propõe a autora, a minha intenção aqui não é debater o conceito de below e suas eventuais aplicações, mas pensar o quanto essa metodologia, utilizada nos estudos sobre os subalternos, né, sobre os de baixo, pode contribuir no desenvolvimento de pesquisas que têm como objetos de estudo grupos que perderam essa luta pela legitimidade e que ao longo da história sofreram um processo de dominatio memoriae, como parece ser o caso da controvérsia donatista. Diante dessa prerrogativa, eu coloco o seguinte questionamento. É possível se valer da metodologia dos estudos voltados para a história de baixo para compreender as dinâmicas entre os grupos religiosos que não são formados em sua totalidade por camadas populares? Se sim, como esse alargamento conceitual nos possibilita entender melhor os objetos de pesquisa que tradicionalmente não se encaixam no conceito de subalternos? Para responder a essas questões, é preciso primeiro contextualizar brevemente, né, a controvérsia donatista e entender como é que os donatistas sofreram esse processo de apagamento da memória, a partir da minha perspectiva, né? Em termos gerais, a controvérsia donatista foi um cisma que dividiu a igreja africana no Império Romano Tardio por pelo menos 3 séculos. A disputa entre os cristãos norte-africanos surgiu a partir de uma questão menor, envolvendo a eleição episcopal da cidade de Cartago, no início do século IV, e se consolidou como cisma a partir da intervenção do primeiro imperador cristão, Constantino, que reconheceu os partidários de Ceciliano como os verdadeiros cristãos. A partir da intervenção de Constantino, criou-se uma acirrada disputa entre os dois grupos, cecilianistas e donatistas, pelo reconhecimento de verdadeira Igreja da África. Apesar de muitos esforços por parte das lideranças donatistas, que constantemente apelaram às autoridades,
seculares, no caso, os clérigos cecilianistas foram triunfantes em sua batalha para que seus adversários fossem reconhecidos como cismáticos e posteriormente como heréticos. Homens como Optato de Mileves, Agostinho de Hipona, Possídio de Calama não mediram esforço em denegrir a imagem de seus adversários por meio da pregação de sermões, cartas, textos apologéticos e por meio de comitivas organizadas a fim de convencer a corte imperial e o próprio imperador a agir contra seus adversários. Dentre outras motivações, estava o desejo de enquadrar os rivais nas leis anti-heresias promulgadas no século V. Não sabemos ao certo quando a Igreja Donatista deixou de existir, uma vez que, após a conquista levando no século V, há uma escassez de documentação sobre essa disputa entre os grupos religiosos do norte da África. Sabe-se, contudo, que no século IV, graças a cartas escritas pelo Papa Gregório ao Imperador, reclamando da crescente influência do donatismo na Numídia, que pelo menos no século VI ainda existia a presença de donatistas na África. Em estudo recente, o historiador Matthew Gallmer constatou que por quase 1000 anos, de 700 a 1600, houve uma lacuna de informações ou textos que mencionassem os donatistas, como se eles tivessem sido esquecidos. Eles aparecem apenas em raros textos produzidos por clérigos católicos como exemplo de heresia, mas não há mais informações. Então aparecem em listas de grupos hereges, por exemplo. Com exceção, nesse período existe uma exceção, no século XVI, do ressurgimento do tema donatista no debate entre católicos e protestantes. Nesse período, os católicos reconheceram os donatistas como um protótipo do próprio cisma protestante. Então ele retorna à cena, Tamanho foi o sucesso alcançado pelos cecilianistas em rotular seus adversários, que por muito tempo eles foram as principais fontes para o estudo do donatismo e definiram o tom com que os donatistas foram lembrados e relembrados ao longo da história. Algo que pode ser observado, por exemplo, pela própria propagação do termo donatista, cunhado pelos cecilianistas para rotular seus adversários, mas que não era utilizado pelos próprios, que se autodenominavam católicos. Na década de 1950, o historiador inglês William Friend revolucionou os estudos sobre a controvérsia donatista com seu livro The Donatist Church. A partir do descobrimento de novos sítios arqueológicos e de inscrições identificadas como donatistas, Friend construiu uma narrativa no qual os donatistas se tornaram protagonistas de sua própria história. Apesar do caráter inovador da obra, a pouca criticidade quanto às fontes escritas permitiu que muito da visão cecilianista sobre os donatistas continuasse se propagando. Embora novas descobertas tenham sido realizadas no campo arqueológico, sobretudo da cultura material, as dificuldades encontradas por Friend na década de 50 ainda estão presentes. Parte do problema, hoje, se dá pela interpretação das fontes escritas, que em sua esmagadora maioria são textos provenientes de clero cecilianista. Dito isso, nós temos dois problemas em relação às fontes documentais disponíveis. O primeiro é o desequilíbrio em relação ao número de fontes de cada um dos lados da disputa, e o segundo é a falta de fontes daqueles que faziam parte da comunidade cristã de um modo mais geral, a população. Com exceção de alguns textos donatistas relacionados ao martírio, como é o caso da Passio Donati, a Passio Marculi e a Passio Dativo, o acesso aos donatistas é sempre intermediado por seus adversários. O que temos de forma mais direta é a construção que os cecilianistas fizeram de seus adversários donatistas e como se defenderam das acusações feitas por esses. Em sua maioria, esses documentos buscavam legitimar e justificar as posições do grupo do qual faziam parte dentro do confronto, da mesma forma que buscava repreender a ação de seus rivais religiosos. Se os textos escritos pelos clérigos donatistas são escassos, quando pensamos no registro escrito por fiéis, ou seja, pela população comum que frequentava essas igrejas de um modo mais amplo, são praticamente inexistentes. Mais uma vez, só temos acesso a eles por meio de fontes provenientes do clero cecilianista e de textos normativos. A escassez de fontes propriamente donatistas pode estar relacionada a diversos fatores, dentre eles o desinteresse dos copistas medievais que preservaram somente textos que interessavam aos católicos,
como são o caso das narrativas de Marges. Outras fontes podem ter sobrevivido por terem sido confundidas com narrativas martiriais, como é o caso dos sermões donatici intitulado Passio Santi Donati. O próprio nome do texto é um indicativo de que por muito tempo ele foi identificado como uma paixão e não como um sermão, como de fato é. Mesmo depois disso, editores do século XIX fizeram intervenções e cortes nesses textos para retirar as adições donatistas. Temos como exemplo a Paixão dos Mártires de Aletina, texto donatista do século V, que foi editado por Dom Thierry Ruinart, que cortou o prefácio, o apêndice e grande parte da introdução, porque considerou adições suspeitas por não levar o selo de autenticidade. No caso de grupos marginais, como os circunciliões, dentro do contexto donatista, a situação é mais grave, pois não há nenhum registro escrito de membros desse grupo. A escassez de uma documentação direta que nos permite analisar alguns grupos a partir de seus próprios termos é sem dúvida um problema há muito tempo enfrentado pelos historiadores, principalmente para aqueles que se propuseram estudar os de baixo. Dois caminhos são úteis para o trabalho com fontes indiretas e ambos foram propostos e utilizados pelo historiador inglês E.P. Thompson. Em primeiro lugar, o trabalho com documentação indireta requer um método de leitura a contrapelo, ou, nas palavras de Thompson, expor o documento a uma luz satânica. Tal método consiste em fazer uma leitura às avessas. Para nossa análise, isso significa intervir a partir de textos dialógicos, como é o caso das cartas e sermões, aquilo que o autor revela sobre o outro, mesmo sem ter uma intenção. De um modo mais amplo, podemos questionar quais foram os problemas que levaram àquela fala. Esse método foi utilizado por Thompson tanto no seu clássico A Formação da Classe Operária Inglesa, quanto na análise da lei negra, no livro Senhores Caçadores. Em segundo lugar, é preciso fazer um cruzamento das mais variadas fontes disponíveis. É preciso identificar quais são os debates que se repetem, mas também as contradições. Trabalhos com diferentes propostas se valeram e se valem ainda dessa metodologia ou de abordagens semelhantes para compreender mais sobre temas relacionados à religiosidade no norte da África, como a identidade ou identidades cristãs, ação popular, violência sectária e seus agentes, entre outros. Esse movimento já existe na historiografia e pode ser visto em trabalhos recentes publicados por historiadores como Brent Shaw, Leslie Dossey, professor Júlio César, Eric Rebelliar e outros. Diante desse cenário, a minha resposta para a pergunta que eu introduzi no início da fala é positiva. É possível aplicar a metodologia a estudo que é utilizada para o estudo de grupos subalternos, a estudos sobre grupos religiosos na Antiguidade Tardia de um modo mais geral. No que se concerne à minha pesquisa, essa abordagem permite compreender a Igreja Donatista em sua heterogeneidade, das camadas mais populares que participavam das ações, aos presbíteros, subdiáconos e bispos, pessoas que tinham poder e tinham o poder de levar suas queixas diretamente às cortes imperiais, por exemplo. As fontes e documentos podem e devem ser utilizadas de forma a preencher essas lacunas, mesmo que sejam fontes indiretas, como é o caso das cartas, sermões e textos apologéticos, dos quais tecerei brevíssimos comentários. No que se refere às cartas, a troca de correspondência foi um dos principais meios de comunicação do Império Tardio ao qual temos acesso. Como bem ressaltou Júlio César Vargas de Oliveira, mais do que um simples meio de transmitir uma mensagem, a troca de correspondência envolvia um ritual social que perpassava vários processos, entre os quais a elaboração da carta, a forma escrita e a mensagem oral que acompanhava a epístola. A forma epistolar foi amplamente utilizada pelas autoridades nesse período para se comunicar com a população de modo mais geral, mas principalmente para emitir leis e decretos. No que se refere à controvérsia donatista, isso é bem representativo. Em estudo recente, o historiador Noah Lansky apurou que as cartas foram uma das principais formas legislativas no Império Tardio, no que se refere à controvérsia donatista, representando um total de 34,1% de toda a legislação imperial. As cartas enviadas pelos imperadores eram, na maioria das vezes, acompanhadas dos éditos e serviam tanto para introduzir a lei como continham instruções de sua aplicação.
Assim como o governo imperial utilizava as cartas para ordenar decisões, os bispos das duas igrejas também enviavam cartas aos imperadores e outras autoridades para pedir auxílio e interceder por sua causa. Por meio dessas cartas é que conhecemos um pouco mais das querelas internas da igreja e o papel das autoridades seculares nessa disputa. Muitas dessas cartas, contudo, não ficavam restritas ao âmbito do privado. No contexto da controvérsia e dissidência religiosa, as cartas escritas por um bispo adversário circulavam entre seus fiéis e eram lidas em voz alta e discutidas entre o grupo, pois eram principalmente por meio das cartas que os bispos adversários se enfrentavam. Muitas vezes o bispo tomava conhecimento de uma carta escrita por um adversário pelos próprios fiéis, e as cartas foram parte da própria controvérsia, pois eram um meio no qual os fiéis de uma congregação tomavam parte das discussões. Era uma maneira de ter acesso ao que os outros diziam sobre eles e de exigir que os bispos saíssem em defesa por meio de réplicas. A maior parte das cartas, para o período que eu estou estudando, nesse contexto, foram escritas por Agostinho de Hipona. Elas são uma fonte importante nesse trabalho porque, além do seu conteúdo, nos permite inferir pelas respostas que Agostinho dá quais seriam as acusações feitas pelos donatistas. Em alguns casos, nem é preciso inferir, como nas suas réplicas às cartas de Petiliano. O próprio Agostinho fornece transcrições de alguns trechos das cartas do bispo donatista, servindo então como uma fonte para entender o lado cecilianista, mas também uma fonte indireta sobre os donatistas. No que se refere aos sermões, em geral eles tratavam de temas relacionados ao mundo metafísico e às questões doutrinárias, mas também de problemas e questões do cotidiano da comunidade. Os sermões são uma fonte interessante para pensar a circulação de notícias e as histórias compartilhadas, uma vez que muitas vezes os bispos usavam o momento da pregação para difundir os rumores, e na maioria das vezes casos relacionados aos seus adversários religiosos. Mas em muitos casos buscavam refutar, desmentir ou mesmo defender acusações, boatos que circulavam entre os fiéis. Os sermões a qual temos acesso não são textos que foram escritos pelos bispos para serem lidos durante a pregação, são transcrições das pregações feitas pelos estenógrafos e trazem as falas do bispo tal como foram proferidas. Dessa forma, embora faça parte de uma tradição manuscrita, os sermões também são um registro da oralidade do que se dizia e como se dizia. É preciso lembrar que durante o Império Romano Tardio, as basílicas cristãs eram importantes espaços de sociabilização. Os sermões podiam ser ouvidos por todos que estivessem presentes, mesmo aqueles que não eram fiéis daquela comunidade. A audiência não era necessariamente formada por ouvintes passivos, muito pelo contrário. Muitas vezes os ouvintes participavam da pregação, interrompendo a fala do bispo e por vezes intervindo ou contestando o que era dito. Tendo isso em vista, essa natureza dialógica do sermão, uma das grandes vantagens dessa documentação é que nos permite inferir, por meio do método da leitura contra apelo, a outra parte desse diálogo com a multidão. Dessa forma, os sermões podem ser usados como uma fonte indireta para se conhecer as práticas e concepções da comunidade cristã africana para além do círculo do clero. Os textos apologéticos. Assim como as cartas e os sermões, as obras apologéticas também tinham um caráter dialógico. Eram textos em defesa de uma causa, motivados, na maioria das vezes, pelas acusações lançadas por clérigos adversários. O grande diferencial dessas obras é que elas eram escritas para serem lidas tanto pelos seus quanto pelos adversários. Apesar de seu caráter polêmico e partidário, esses textos são uma fonte de importância considerável, pois iluminam questões relevantes sobre o contexto no qual foram produzidos. A partir do modo como seus autores procuraram se defender das acusações dirigidas por seus adversários, é possível analisar, por exemplo, as questões que eram objeto de disputa naquele momento. Esses textos, todas essas formas de documentação que eu citei, elas nos permitem conhecer mais sobre o outro lado da disputa. Mais uma vez, pelo método da leitura contra apelo, podemos identificar os agentes descritos nessas obras, como é o caso dos circunciliões, e tentar decifrar os sentidos de suas ações, para além do discurso de repreensão dos autores. Conforme demonstrado, essa abordagem, que na verdade é uma abordagem do método da história de baixo, ela apresenta algumas vantagens para os estudos sobre conflitos entre grupos religiosos,
no qual um dos lados teve sua voz silenciada, como é o caso da controvérsia donatista. Além disso, nos permite buscar compreender as experiências vividas por outros agentes para além do discurso apresentado pelas autoridades eclesiásticas. Bem, então, então abro aqui a palavra para vocês. Se vocês tiverem questões, podem colocar a Juliana. Se for possível, fazer pelo microfone, para a gente estar gravando, acho que fica melhor. Márcio, direito. Juliana, eu queria só que você comentasse um pouco mais, para mim não ficou claro, você colocou uma questão de início, que era se é possível expandir o conceito de below para além das camadas populares, né, se eu entendi bem. E você perguntou se sim, você respondeu se positiva a resposta, como, né? E para mim não ficou claro, você disse que é positiva a resposta e para mim não ficou claro, então como? Essa é a questão. Márcio, obrigada pela questão. A minha intenção não é nem discutir esse alargamento do conceito de below colocado pela Simone, porque eu acho que não cabe aqui, né? Uma questão um pouco mais problemática pensar quem seriam esses de baixo, se não as camadas populares e os grupos subalternos, né? Será que eu poderia dizer que os clérigos são below? Talvez não, né? Como eu disse aqui, eles tinham até o poder de chegar, de fazer uma comitiva e apelar diretamente à corte imperial. A questão é como que você consegue pegar em trabalhos como o meu, que não necessariamente trabalha só com grupos subalternos, se utilizar da metodologia aplicada para esses trabalhos do below, entendeu? Então, porque são pessoas que tiveram suas vozes silenciadas, de um modo geral, né? Você não tem na fonte as camadas subalternas. Nesse caso da controvérsia donatista, eles são os perdedores. Então, eles tiveram a sua voz silenciada também, não tem fontes, né? São pouquíssimas as fontes, e as que tem são dos adversários e tem uma imagem por trás disso. Então, a minha colocação era que sim, você pode usar essa metodologia para outro tipo de trabalho, como esse meu trabalho, onde você não tem fontes diretas. E aí, é um pouco do que eu falei sobre como tratar cada uma dessas fontes. Então, tentar entender dentro ela como fontes dialógicas. Então, você tem o outro lado do diálogo e tentar inferir a partir do que está escrito qual é esse outro lado, né? Então, quais são as questões que puderam gerar esse tipo de texto, esse tipo de reação de Agostinho ou dos outros bispos? Mais ou menos nesse sentido que eu estou tentando trabalhar. Entendeu? Tem mais? Eu tenho uma pergunta, mas acho que eu não preciso do microfone, que eu estou aqui do lado. Eu queria saber da Juliana, que ela comentou que no livro The Donatist Church, o autor conseguiu identificar inscrições donatistas na África, né? Eu queria saber, mais uma curiosidade, como é que dá para saber se uma inscrição é donatista ou não? Porque se é possível mesmo saber que uma inscrição foi escrita pelos donatistas, é um caso incrível de um documento produzido diretamente por um grupo subalterno, né? Sim. Então, acesso direto àquele grupo. Tem como a gente saber? Eu vou te responder, mas talvez não vai te satisfazer, porque nós temos aqui pessoas que trabalham com a cultura material e são especialistas, podem falar melhor. Mas pelo que eu sei, eu trabalho praticamente com documentos escritos. No caso das inscrições, que foram identificadas como inscrições donatistas, elas apresentam, primeiro porque elas estão ligadas a igrejas de mártires identificados como donatistas. E segundo, por algumas expressões
que são relacionadas a donatistas, como Laudio Deus, né? É uma expressão propriamente donatista, e aí quando você encontra uma inscrição, alguma igreja com esse tipo de expressão, se caracteriza como donatista. Mas é uma das dificuldades, pelo menos pelo que eu sei, trabalhar com a cultura material no contexto da controvérsia donatista, porque as basílicas, por exemplo, elas apresentam a mesma estrutura, uma basílica cecilianista e uma basílica donatista. Então, você quer falar? Acho que a esse respeito, a tentativa do Friend e de outros de identificar uma epigrafia do donatismo, ela é problemática, porque mesmo essas expressões como Deo Laudes, ao contrário de outros slogans que seriam cecilianistas, ela não se confirma na prática. Você encontra esse tipo de expressão também do outro lado. O que mais se aproxima de uma identificação concreta, epigráfica, feita pelos donatistas mesmo, é quando nós temos inscrições em basílicas em homenagem a mártires donatistas. Um Marculo, por exemplo, que é um mártir da controvérsia, ou seja, ele foi assassinado por católicos, por cecilianistas. Aí você tem claramente um mártir donatista, mas de resto, nada na liturgia, nada na estrutura da arquitetura, na decoração, diferencia os dois grupos. Então esse é o grande problema. Obrigado. Alguém mais? Eu acho que a gente poderia fazer algumas reflexões a mais, Juliana, a partir do conceito que você trabalha, e acho que esse é um tema que nós precisamos ainda aprofundar mais das discussões do próprio grupo, talvez no próximo ano, pensando em uma série de seminários, tanto a partir de textos teóricos, como você está propondo, né? A partir dos documentos que você utiliza, que é o próprio conceito de subalternidade, subalternos e subalternidade. Para lembrar a vocês, essa palavra, como nós a utilizamos, ela remonta, em primeiro lugar, à obra do teórico militante marxista Antônio Gramsci, que nos seus cadernos do cárcere propôs o uso desse conceito, que ao falar de grupos subalternos, ele se refere a mais do que simplesmente a classe operária, mas todos os grupos que estão numa relação de subalternidade, uma relação social. E isso também o permite entender, para além do conceito de uma classe dominante para classe dominada, e pensar numa relação de subalternidade que se dá para além da relação direta entre duas classes. Ele está pensando, o próprio conceito de hegemonia, ele fala num bloco de poder e não numa classe dominante apenas, e por conseguinte, um grupo que está oposto, que não tem o domínio da hegemonia, não tem o controle da hegemonia. Então, utiliza nesses termos, né? Isso permite o Gramsci também pensar como é que os grupos subalternos se estão nessa relação de dependência, né? Precisa entender como é que eles podem construir uma consciência se eles estão numa relação de dependência. Então, o Gramsci, por exemplo, propõe que os grupos subalternos têm uma consciência contraditória ou uma dupla consciência. Eles têm algo que é da prática, que os une aos demais no próprio fazer, na sua prática, e outra que eles absorvem pelo senso comum, a partir do que lhes é dado. Esse conceito de subalternos, que está ligado, portanto, a uma relação social, mas permite ir além, especificamente em relação de duas classes, vai ser depois incorporado por um grupo de estudos eminentemente indiano, mas que depois vai se expandir para outras regiões do mundo, que vão fundar os chamados Subaltern Studies, inicialmente na Índia, depois em outros grupos. E ali o conceito de subalterno ele vai ser ampliado para além desse contexto social, fundamentalmente inspirado no marxismo de Gramsci, e para entender também de dependência, mas
mais do que isso, a situação de não ter um lugar de fala. Então, quando esses autores vão trabalhar, e aí numa perspectiva pós-colonial, muitas vezes vão utilizar o conceito de subalternidade como aquele que não tem direito à fala, e não só aquele que está numa relação de dependência social, de uma relação de subalternidade em termos de relações sociais. Então, um dos artigos mais famosos desse grupo, esse é o nome da autora, se colocava exatamente a pergunta se pode o subalterno falar. Spivak, exatamente. Spivak, se os subalternos podem falar. Né? E aí a resposta vai variar segundo os autores, mas para alguns, se você tem a fala, você já não está mais diante do subalterno. Porque você já tem um lugar de fala. Já tem alguém que tem direito à fala. Né? O problema da crítica que foi feita a esses grupos, e aí nós podemos chegar à própria maneira como a Cerruti trabalha, é que, ao contrário do Gramsci, que pensa a subalternidade para além da relação direta de classes, mas a insere num contexto concreto de relações sociais, aqui nós entramos na ordem do discurso. E como o discurso se torna um marcador da subalternidade. Me parece que a Simona Cerruti, ela vai, ao querer ampliar o conceito de below, ela não fala da subalternidade, mas ela está pensando no conceito de below, de história a partir de baixo, e dialoga com a obra do Thompson, do Edward Palmer Thompson. E Thompson e outros autores da história social inglesa que pensavam uma história a partir de baixo como sendo pensar uma história que não é a história dos de baixo, a história dos grupos subalternos, no sentido gramsciano, a história dos trabalhadores apenas, mas do ponto de vista deles, ressaltando a sua capacidade de agenciamento, ou do que em inglês nós chamamos de agency, né? Capacidade de ação. Então é uma inversão da perspectiva histórica, não só olhar os de baixo, mas olhar a partir de baixo, procurando instituir agência a esses grupos. Então, mas ela vai retrabalhar esse conceito, como nós discutimos nas primeiras reuniões deste grupo, né? Procurando pensar isso no sentido mais amplo, como sendo a história daqueles que tiveram suas histórias vencidas, como se fosse uma história dos vencidos. Ela retoma uma frase do Thompson, uma expressão do Thompson na formação da classe operária inglesa, no prefácio da formação da classe operária inglesa, no qual Thompson diz que o que eu procuro fazer é resgatar, fazer a história da formação da classe operária, não apenas daqueles grupos que deram origem ao movimento operário, que resultaram nos cartistas, que resultaram nos movimentos trabalhadores, militantes, mas também os becos sem saída, também aqueles que não tiveram futuro, né? O seguidor da Joanna Southcott, os milenaristas, etc. Ou seja, várias experiências de trabalhadores que faziam sentido nos seus próprios termos do passado, mas que não necessariamente tiveram continuidade no futuro. Então, ela parte dessa frase do Thompson para dizer, então, a história a partir de baixo seria, no fundo, uma história desses becos sem saída, daqueles que não tiveram continuidade. E, nesse sentido, por que restringir aos grupos subalternos, no sentido gramsciano, por que restringir aos trabalhadores? O problema que se coloca na abordagem da Cerruti, e durante o nosso colóquio aqui, o Cyril Courrier, entre outros, fez observações muito críticas nesse sentido, né? Por que ele critica, por exemplo, essa abordagem dela? Porque, de novo, ela separa a questão da subalternidade de relações sociais concretas e coloca mais no nível da construção discursiva e mais do triunfo posterior de uma versão sobre outra, e não no contexto concreto das relações sociais num momento específico. Então, a noção de subalternidade ela é mesmo objeto de debates. E aqui você explorou um pouco, embora se aprofundar, você toca nessa questão, né? Você toca nessa questão. E acho que aí você trabalha um pouco mais com uma metodologia de pesquisa, como ela pode ser aplicada no contexto do seu trabalho. Eu quis chamar a atenção de vocês porque o pano de fundo da discussão da Juliana está ligado a esse próprio conceito de subalternidade. E aí, se vocês também quiserem comentar, debater a respeito disso, acho que é algo que pode contribuir. Eu queria só colocar aqui essa fala,
que eu tive a oportunidade de estar no evento lá na British School, naquele evento sobre marginalizados, e a maioria, todos os trabalhos tinham como objeto personagens subalternos da história, da antiguidade e medievo, mas o que eu percebi é muito o que você disse o objeto é um agente de baixo, é um below, mas o olhar não parte de baixo, ele parte de cima. Então, como a aristocracia via os artistas. Então, os artistas são os subalternos, mas ainda os trabalhos estão muito nesse outro olhar, como os de cima estão vendo. Só para colocar, que eu percebi lá. Na maioria dos trabalhos ainda é um olhar de cima, de baixo, e não tentar resgatar os agentes pelos seus próprios termos ou algo parecido. Mais alguém gostaria de fazer questão? Eu gostaria então de, quando vocês se animam a fazer, colocar a Juliana uma questão sobre os tipos de fontes que você propôs como possíveis de abordar, né? Parece que você selecionou especialmente cartas e sermões como fontes que são possíveis de abordar. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa natureza dialógica dos sermões e o aspecto de oralidade que eles trazem, porque à primeira vista isso não é tão evidente. Quando nós pegamos um discurso como mais antigo, e não nesse período, como o do Cícero, eles são claramente retrabalhados, posteriores ao momento em que ele pronuncia. E mesmo da época de Agostinho, se você compara os sermões de Agostinho com os de Ambrósio, de Milão, há uma diferença. Então, que você explicasse um pouco mais o que nos leva a tratar esses sermões de Agostinho em específico, ou outros sermões africanos, anônimos, como testemunhos da oralidade, e de que modo esses sermões podem ser trabalhados a partir de baixo. Bom, vou começar falando de um texto raro, que é o Sermão Donatista, que eu já trabalhei. Nesse caso, eu acho que fica muito claro a parte da oralidade do sermão, que ele não foi provavelmente um sermão escrito para ser lido, e sim é um registro da oralidade. Então, como o próprio bispo ou clérigo, provavelmente o bispo donatista, falou, e aí talvez é o que explica como as passagens desse sermão, elas não são claras, e ele passa de um assunto para o outro de forma não linear. Então, a forma como ele ia pensando e talvez como o público estava reagindo ao que ele está falando, ele vai mudando de assunto e volta. Não tem um caráter de um texto escrito e pensado para ser lido. No caso é interessante também pensar nessa questão dos estenógrafos, né, que estavam ali a serviço do bispo de registrar essa oralidade. Pensar também na própria conferência, né, de Cartago de 411, que foi esse evento importante, né, para definir ali que os cecilinistas eram a verdadeira igreja, como isso foi importante de registrar exatamente como se disse, né. Eles tinham então os estenógrafos contratados lá a serviço, né, do Império, mas tanto donatistas quanto cecilinistas puderam acompanhar esse trabalho e revisar para ver se foi dito exatamente escrito como eles disseram, e corrigir termos como, por exemplo, chamá-los de donatistas. Eles pediram para fazer esse tipo de correção. Então, nesse caso, a gente tem como saber porque isso entrou nas atas. No caso do sermão de Agostinho, não sei, talvez o professor possa falar mais, se houveram, claro, correções posteriores, mas tem um caráter oral no sermão que é muito claro, principalmente quando ele precisa responder ao público. Tem alguma reação contrária ao que ele está falando, né? E ele precisa ali intervir, você consegue pegar essas expressões da oralidade. Imagina-se, claro, que o método de escrita, de registrar, não era exatamente do jeito que ele estava falando, as palavras eram
Era um método, né? De você traduzir para a oralidade para o registro escrito, mas tem um caráter oral muito forte no Sermões de Agostinho e que você não encontra, por exemplo, nos textos apologéticos. E a partir desse caráter que você imagina então que tem o outro lado desse diálogo, né? Ele não está falando sozinho, ele está falando com uma multidão e que não é necessariamente só de fiéis cecilianistas. Então você pode ter outros donatistas ou porventura outras pessoas que nem estão ligadas a esses conflitos religiosos e que estão ali intervindo na fala dele. E aí é nesse diálogo que você tenta pegar, né, qual é o outro lado, o que está falando, o que ele está respondendo, por que eles reagiram dessa forma. Então eles não é um público que está ali passivo, né? Eles têm uma voz, eles têm uma atividade, mesmo quando o Agostinho repreende ações, né, que ocorreram, você percebe ali, você consegue pegar o que eles fizeram então. Eles agiram ao contrário, né, a autoridade, ao que o bispo disse. Então é mais ou menos nesse sentido que eu estou tentando trabalhar com essas fontes. Então, só um complemento a respeito do Agostinho, uma das evidências desse caráter não trabalhado de muitos sermões dele, aparece quando ele começa um raciocínio e não termina. Ele anuncia, eu vou falar 3 pontos, 1, 2 e 3. Ele começa o primeiro e não termina. Ou então interrupções que ocorrem ao longo do sermão. Menções a aclamações que ocorrem, que desviam inclusive o rumo do assunto. Ou o momento, acho que o mais espetacular de todos os sermões de Agostinho, de interrupção, me parece, é a cura de uma fiel no memorial de Santo Estevão do lado. Durante a missa, uma fiel é curada. E os estenógrafos dizem, o sermão foi interrompido aqui porque os fiéis chegaram gritando glória a Deus, porque uma fiel foi curada. Então tem mesmo um caráter aí do improviso, da oralidade, ainda que a gente não saiba com qual fidelidade é o discurso oral que está ali, mas claramente, ao passar por escrito, ele não foi completamente revisado. Tem ainda a marca. O François Lorbeau, que é um dos editores do sermão, ele chegou a dizer que nós temos, ao ler esses sermões, quase a impressão de estar ouvindo uma fita gravada com a voz de Agostinho. Mais questões, comentários, por favor? Bem complexo. A questão Márcio já fez. Juliana, você gostaria de falar mais algumas Não, acho que observações? acho que é tudo. Lembrando assim, o meu trabalho é um trabalho em construção ainda, né? Mas o que eu quis trazer para vocês, na verdade, é como eu estou refletindo a questão das leituras e discussões que a gente tem feito no grupo de pesquisa sobre os subalternos, tentar levar isso para o meu trabalho, repensar o meu trabalho a partir desse novo, outro olhar, mas principalmente, como vocês perceberam aqui, é sobretudo na questão da metodologia, de como eu estou lendo as fontes e o que eu estou procurando nessas fontes, como eu estou tentando entender os meus objetos a partir dessa metodologia. É mais isso. Bom, mais alguma? Muito bem. Sim, ótimo. Por favor. Parabéns, Juliana, pelo trabalho, muito interessante. Eu queria saber como que você está usando o Carlos Ginzburg na sua pesquisa. É uma curiosidade mesmo. O Ginzburg, ele entra bem nessa parte metodológica mesmo. Foi a primeira abordagem, ainda foi o professor Júlio César que me apresentou a esse olhar do Ginzburg metodológico para trabalhar com as fontes indiretas, né? Porque ele faz isso e ele comenta muito sobre isso. Então eu estou usando essa parte metodológica dele, de pensar como chegar nessas pessoas que não deixaram registros, como entender a partir de outros textos e, né, ler nas entrelinhas, no caso, por exemplo, dos circunciliões ou outros grupos que eu trabalho, em que não se tem nenhum tipo de registro, você só sabe da ação dele por outras vozes e
vozes que estão recriminando ou fazendo qualquer tipo de comentário negativo a respeito da ação desses. Mas é mais nessa questão metodológica. Rafael? Obrigado, Juliana, pela fala. Só uma pergunta por cima, assim. Eu queria saber, dentro do seu trabalho, que lugar tem o espaço das basílicas, nessa questão da subalternidade e a posse da basílica. Como é que você poderia relacionar isso? E se você relaciona isso? Bom, a questão das basílicas, eu acho que elas já foram muito bem trabalhadas nas disputas das basílicas pelo professor Júlio César. Mas eu trabalho sim a questão principalmente das histórias e os temores envolvendo a apreensão das basílicas. Então, como as pessoas reagiram a essas histórias, ou criaram, ou inventaram. E, um outro lado, os relatos de apreensão de basílicas. Procuro entender ali nesses relatos, como por exemplo, quando o Optato está relatando quando uma basílica que era donatista foi retomada pelos donatistas. Então ele vai descrever todo um ritual de exorcismo. E aí que me interessa, realizado pelos donatistas para expulsar a presença dos cecilianistas. E aí que me interessa entender essas ações dos donatistas em relação às basílicas cecilianistas e a lógica dessas ações, a partir da fala do outro, nas entrelinhas. E, por outro lado, as próprias histórias mesmo de basílica, como elas estão relacionadas, como elas são construídas, quais as semelhanças entre elas. Então, todas têm a figura, por exemplo, de uma autoridade secular, mas a autoridade secular nunca é demonizada em si, só os adversários é que são demonizados, então eles têm um cuidado. O imperador nunca é demoníaco, mas ele pode estar, por exemplo, sendo influenciado por agentes demoníacos, no caso cecilianistas ou os donatistas, entende? Então, existe toda uma construção que eu estou tentando comparar todas essas histórias e pegar todas essas construções que são muito semelhantes em todas essas histórias, que não são muitas, mas dá para fazer aí um comparativo. Como nós temos ainda um tempo, eu vou aproveitar essa observação que você fez, fazer um comentário e depois fazer uma questão para você. O comentário que eu faço você falou esse aspecto, e é interessante observar que no contexto do seu trabalho mais amplo, né, você trabalha com esse processo de demonização do adversário, do outro, né, que você tratou de um aspecto mais específico, que é o conceito de subalternidade e como é possível pensar uma metodologia da história a partir de baixo para esse estudo que é o seu. Mas dentro desse estudo mais amplo, que trata da demonização do adversário, é interessante observar como nesse contexto conflituoso, por mais que o imperador tome partido de um lado, o imperador em si, ele não é demonizado. Eu chamo a atenção para você um aspecto interessante de observar, como em alguns momentos, principalmente no início do século V, do conflito entre católicos, donatistas, cecilianistas e donatistas, há uma possibilidade de transformação do status quo quando há a morte de um funcionário imperial importante. Dois exemplos aqui. A morte de Estilicão. Estilicão era o regente do império no início do século V, até ele perder o poder. Então, em 408, quando ele é deposto e morre, há uma série de revoltas do norte da África, ataques de pagãos e de donatistas contra igrejas e clérigos cecilianistas. E daí uma movimentação de vários agentes, de vários bispos, um concílio manda emissários para obter leis mais que reafirmem que o que foi editado sob Estilicão era, na verdade, o imperador Honório que estava de fato mandando, que não houve uma mudança de política imperial. Então, isso mostra que sempre o imperador, de certo modo, é preservado. Um outro exemplo é quando o Marcelino, o
o tribuno e notário responsável pela conferência de Cartago, ele é acusado, depois da conferência, de traição, e ele é executado. E, no entanto, o Agostinho também ele tem que escrever, ele e outros bispos têm que escrever às autoridades imperiais, depois dessa morte, para relembrar de que nada mudou na legislação contra os donatistas depois da morte do Marcelino. Então, isso mostra que quando o objeto mais fácil de ataque não é exatamente o imperador, mas os responsáveis por aplicar a legislação imperial. Isso tem um paralelo com outros regimes absolutistas no mundo, né? Basta pensar como na Rússia czarista, até o Domingo Sangrento, quando o imperador perde completamente a respeitabilidade, sempre você pode acusar o funcionário tal e qual, mas o imperador, se ele souber da nossa situação, ele vai vir nos ajudar. Então isso parece interessante observar. Você nota também aí que raramente nesse processo de demonização o imperador em si é demonizado. Isso é bem interessante. Agora, a questão que eu te faço é pensar, aqui você está trabalhando num processo, na oposição entre dois grupos, mas eu acho que é interessante também pensar esse processo de demonização na relação que se estabelece entre hierarquia e os fiéis comuns, os simples fiéis. E esses processos de comunicação que você aludiu, você falou, você mencionou na sua fala o processo de leitura pública de cartas, como por exemplo a carta do Petiriano, ela se espalha e Agostinho tem acesso a ela porque os fiéis ouviram a leitura da carta do Petiriano, que é um bispo donatista. Esse é um exemplo. Mas eu gostaria que você pudesse comentar e observasse se há uma tentativa de convencer os fiéis por esses meios, por exemplo, pela própria canção, no caso do Agostinho, que divulga uma canção contra os donatistas, que procura demonizar o adversário diante dos seus próprios fiéis, fazê-los se convencer disso, e tenta convencer também os outros, né? Mas de qualquer modo uma comunicação hora que se dá não entre os grupos, de mostrar como o outro não merece o título de cristão, etc., mas uma tentativa de convencer os próprios fiéis. E por quais mecanismos você vê isso? Na verdade essa questão é um pouco espinhosa, porque eu penso mais sempre na relação entre o conflito entre os grupos. Mas uma coisa que eu já anotei até aqui das fontes que eu trabalhei, pensando na própria canção contra a parte do Nath, é que quando o Agostinho, né, focando no Agostinho, quando ele está falando com os fiéis, os donatistas, eles são demonizados. Né? Na própria canção ele vai se mencionar em vários momentos, você encontra nos sermões muito essa associação, principalmente a figura dos circunciliões. Então ele vai sempre dizer os circunciliões e os clérigos, mas que estavam comandando esses circunciliões. Então eles agiam como verdadeiros demônios, atacando, né? E, enfim, ele vai relatar todas as histórias de violência e vai associar isso a uma medida de demonização. Quando ele está falando, muitas vezes, quando ele está se dirigindo aos donatistas, esse tipo de termo não é utilizado. Então, faz muito parte do discurso de convencê-los a mudar de lado, né? Porque, na verdade, o Agostinho tem o tempo todo um discurso de união, né? Não, nós somos uma igreja. Mas quando ele fala com os fiéis, é um discurso diferente. Né? Eles são os inimigos demoníacos. E isso pode servir a determinados fins, mas também como um próprio controle das fronteiras, né? Em impedir que os seus fiéis se associem a essas pessoas demoníacas e que falsos cristãos e outros adjetivos que ele vai usar ao longo, principalmente dos sermões. Mas as cartas também são, às vezes, quando é uma discussão muito inflamada, geralmente ele tenta apontar o erro, né, do outro, o que vocês fizeram, mas ele não usa esse tipo de discurso, né? Bom, até aqui eu vi, mas acho que precisa talvez aprofundar mais entre essa relação.
Entre fiéis, no caso dos cecilianistas, né? No caso dos donatistas já é mais complicado. Tentar. Mais alguma questão? Muito bem, então eu gostaria de agradecer a Juliana por compartilhar conosco um pouco da sua pesquisa, um pouco desse trabalho que está agora entrando na reta final, né? Ela já qualificou, já teve um estágio recentemente na École Française de Rome, está voltando de lá agora e deve defender no próximo ano esse trabalho. Então esperamos ver em breve o resultado dessa pesquisa integral. Queria lembrar a vocês que nós temos o grupo Subalternos e Populares na atividade, tem uma série de atividades ainda, vocês podem consultar a agenda de atividades no site do grupo, gsbpa.ffles.usp.br. Também no Facebook nós deixamos sempre a página Subalternos Populares da Atividade, as próximas atividades. Nossa próxima atividade vai ser no dia 5 de outubro próximo, exatamente dia 5 de outubro, às 10 horas da manhã. O professor Stephen Friesen, da Universidade de Texas, em Austin, vai nos falar sobre o Apocalipse de João como um texto de subalternos. Vamos ver o que ele pode nos tratar desse tema. Ele, aliás, vai estar no Brasil numa série de atividades. Ele vai estar num evento na Universidade Metodista de São Paulo, um evento organizado pelo professor Paulo Nogueira, que colabora conosco aqui. E é um tema bastante interessante, diz respeito ao que nós fazemos aqui, sobre cultura popular, conflitos, cultura popular e conflitos no cristianismo primitivo. Então, também convido a todos que estiverem interessados a participar em São Bernardo do Campo, no campus da Universidade Metodista de São Paulo. Então, nossa próxima atividade, dia 5 de outubro, às 10 horas, uma palestra do professor Stephen Friesen, que também vai ser gravada, como nós estamos fazendo com todas as atividades a partir de agora. Desde o nosso último encontro, estamos gravando e disponibilizando um canal Subalternos USP no YouTube. Também vocês têm acesso a partir da página do grupo. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui hoje e até a próxima.